Como vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula, para darmos continuidade ao nosso assunto, os biomas brasileiros. Nós já sabemos que temos 6 biomas principais, estudamos 3. Vamos dar continuidade. Então, presta atenção, acorda, pega o teu material, pega o teu livro didático, anota os pontos principais. Caso fique alguma dúvida, nós vamos tirar todas elas. Vamos embora? Como eu falei há pouco, né, nós estamos estudando os biomas brasileiros e aí estão os 6 biomas, né, que nós temos oficialmente. Já demos uma estudada na floresta amazônica, nossa maior floresta tropical. Já estudamos o Pampas, também chamado de Campos Sulino, e o Cerrado, a nossa savana brasileira. Hoje a gente vai começar falando sobre o Pantanal, né? O Pantanal, onde existe uma fauna, né, riquíssima e que, infelizmente, né, teve este ano um incêndio de grande proporção que destruiu, né, muita coisa no Pantanal. Então, o nome, né, Pantanal, é porque é uma planície, né, em que se inunda, em que uma época do ano vai estar sob água e outra época do ano vai estar seco, né? Então, aí, a característica principal desse bioma é justamente o alagamento de suas planícies durante o período de chuva, né? É um bioma pequeno, tá? Fica na região centro-oeste do Mato Grosso do Sul, e uma partezinha pode ser encontrado também no Paraguai e na Bolívia. Essa localização a gente chama de região de Chaco, tá? E aí é um grande pântano, né? Ele sofre influência, né? Falando de uma linguagem bem simples, né? Ele tem influência, o arregozinho da floresta amazônica, do cerrado e da Mata Atlântica, né? Esse tópico aí, né? A gente nem pode mais dizer que ele está atualizado. É um bioma extremamente rico quando o assunto é biodiversidade. Essa riqueza, infelizmente, como eu falei, né? O incêndio, perdemos uma grande quantidade dessa riqueza, né? E aí, na Unesco, né, é considerado um patrimônio natural mundial. Se fala bastante mundialmente lá fora do Pantanal, né? Reserva da biosfera, por causa dessa grande biodiversidade. Então, o clima é tropical, existem duas estações, né, bem definidas. O verão é chuvoso e o inverno é seco, né? E aí tem um ritmo exatamente dessa alternância. Uma época fica cheia, uma época fica seco, né? E aí essa influência de clima, né, de alternância da seca e da cheia, então a atividade lá humana, tudo gira em torno desse período. Então, eles sabem quando eles podem plantar, naquele período que está seco, por exemplo, né? Porque no período de cheia não tem condições. Então, eles são todos, né? A população gira em torno desse sistema lá, desse ritmo de cheia e de seca, né? A vegetação também é variada, né? E aí, o que é que prevalece muito na fase de cheia? O turismo, né? Através dessas embarcações aí, como vocês podem ver. E aí, minha gente, praticamente todas as casas do Pantanal, elas têm esse formato, né? São casas que ficam levantadas. Por quê? Porque quando tá seco, né? Você consegue andar, você consegue circular. Mas na época da cheia, o nível sobe e eles já sabem, né, a proporção que chega. E aí as pessoas conseguem viver em casa e só muda o quê? Eu acho que só muda o transporte, né? A forma de se transportar, que vai, no caso, vai ser com aquelas embarcações. O Tuiuiui
é uma ave símbolo, né, que representa o nosso Pantanal, tá? E aí, como eu falei, né, há pouco, esse ano foi um ano realmente que não foi tão importante para o Pantanal devido a um incêndio que destruiu vários hectares, né, lá do local, destruiu reservas biológicas, destruiu centros que cuidavam de animais, de proteção, né? Então, realmente foi uma situação bem, bem difícil, né? A gente sabe que existem os incêndios que são naturais, que acontecem, mas também existem esses incêndios que são provocados, e aí a proporção realmente saiu fora do controle, né? E ainda mais que esses incêndios que tiveram lá estavam em locais de difícil acesso, o que ficou mais, retardou mais, né? Fazer alguma coisa para evitar maiores catástrofes, tá? Acho que nessas regiões tem uma dificuldade de fiscalização, dificuldade de pessoas por causa do acesso à localização de N fatores. E aí a gente entra agora na Caatinga, né? A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e exclusivamente nosso, né? Que acontece na região Nordeste. Então, a gente vai encontrar em todos os nossos estados e ainda pega um pedacinho de Minas Gerais, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e esse pedacinho. O nome Caatinga, né? Vem da língua indígena, né? Que significa mata branca, né? Porque quando você tem aí a vegetação, né? As cactáceas, como são chamadas, quando você quebra, ela é bem branquinha por dentro, né? Então, por isso que recebe esse nome, né? E aí, olha, é o que eu falei, né? Referência à cor predominante da vegetação durante a seca, né? Onde quase todas as plantas perdem a folha. Na verdade, as cactáceas, elas nem têm uma folha propriamente dito, né? Elas têm uma modificação foliar. As folhas, elas são modificadas, por exemplo, algumas folhas são modificadas por espinhos, acúlios, como são chamados. Para quê? Para evitar que a planta perca água. Já que a região da Caatinga é uma região em que há uma grande escassez de água, ou seja, pouca água. Tá certo? Então, essa adaptação da folha é justamente para evitar que ela transpire demais, né? E perca essa água que ela consegue já guardar com tanto sacrifício, né? Então, no inverno, devido à ocorrência de chuvas, as folhas verdes e as flores voltam a brotar, né? A gente sabe que esse inverno não é aquele inverno, choveu hoje o dia todo, não, né? É um inverno bem brando, bem tranquilo quando acontece, tá? Ele é afetado, né, como eu falei, por secas extremas, longos períodos de estiagem. Por quê? Porque o clima é semiárido, é um clima seco, um clima quente, tá? Ô, professora, e lá não chove não, não tem água não? É muito pouca. Chove também pouco. Por quê? Porque se você não tem água, você não consegue fazer o ciclo da água, né? E aí fica mais difícil de chover. Então, por essa razão, a plantação, como eu já falei, né, precisou desenvolver mecanismos para a sobrevivência, já que não tem a água, né, que são essas modificações, né? Então, quais são as características da vegetação? Quando você está na Caatinga, está no semiárido nordestino, você vê logo, são árvores baixas, troncos tortuosos, né? E espinhos, muitos espinhos, né? Poucas folhas. Quando se tem folha também você pode ver elas perdidas, né? Sempre tem essa característica, né? As raízes também das plantas, né? Podem cobrir o solo, que é para armazenar. A gente sempre, quando faz uma ligação de Caatinga com imagem, a gente sempre tem essa imagem aí bem em nossa, né, mente. É muito forte, né? Essas plantas, essa árvore sem folhas, seca, né? Essa casinha aí que a gente chama de pau a pique, que é feita de madeira e barro, né? E esse solo rachado. A gente consegue logo fazer essa ligação quando a gente fala da Caatinga, né? A fauna é bastante diversificada, né? E aí também tem adaptações ao clima
E acontecem migrações. Quando está muito seco, esses animais eles tendem a migrar, porque não tem condições de eles continuarem ali, né? A hidrografia, né, rios, são rios geralmente temporários, quando se tem esse rio, né? Porque eles ficam um tempo ali com água e depois eles voltam a secar, né? Então, são fitofisionomias da caatinga. O que é isso, professora? São nomes que a gente pode dar à caatinga. Caatinga arbórea, caatinga arbustiva, né? Mata seca, carrasco, dependendo do local onde a gente vai ter. Por exemplo, a gente tem aqui em Recife, em Pernambuco. Recife não, Pernambuco. Né? Então, a gente diz que a gente tem uma caatinga mais arbustiva no semiárido de Pernambuco. Se for no semiárido de outro estado, por exemplo, na Bahia, a gente já diz que tem a mata mais seca, entendeu? Então, essas variações, esses nomes, vai depender do local. Mas a característica é a caatinga, tá? É só os nomes que chamam diferente dependendo da sua localização. E aí a gente tem, né, uma ave símbolo, que é a ararinha azul da caatinga. Né? A gente também tem a imagem, como eu falei para vocês, a associação do sertanejo, né, daquele homem que luta pela terra, que gosta de estar aí na terra, que apesar de ter tanta dificuldade pela falta de água, ele não desiste, ele acredita, ele gosta. Né? Então, a figura do sertanejo, do homem da caatinga do Nordeste é muito forte, né? Eles andam com essa, mas professora, é tão quente, né? E eles andam com essa roupa de couro, justamente por quê? Por causa da vegetação, como eles andam em cima de cavalo, correndo, né? Vamos dizer assim, eles precisam se proteger. Então, o couro, por ser mais grosso, faz com que eles não cortem, não rasguem roupa, ou não se cortem mesmo, né? Então, isso aí é por isso que também uma característica muito marcante nesse povo sertanejo, a vestimenta deles, né? O couro. E aí, gente, a gente chega na Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é praticamente um bioma inexistente, né? Então, por que Mata Atlântica, né? Porque vai se encontrar justamente em toda a região do litoral, né? Do Brasil, como vocês podem ver aqui no mapinha, tá vendo? Mata Atlântica, né? É o terceiro bioma, né? E aí também tem uma grande biodiversidade. E ele é formado de quê, professora? Ele tem florestas e outros ecossistemas menores dentro deles, tá? Correspondia, né? Também está desatualizada já essa informação. Correspondia a 15% do território brasileiro. Hoje a gente só tem, acho que, 3, 4%. Né? E aí, gente, a Mata Atlântica tem espécies que só ocorrem lá. Espécies que a gente chama espécies endêmicas. Você só vai encontrar essa espécie na Mata Atlântica, tá? É a segunda maior floresta do Brasil, a primeira é a floresta amazônica, né? Existem muitos planaltos e serras, tá? Sua área vai abranger toda essa partezinha, como eu falei, do litoral, né? Costa leste, sudeste e sul do Brasil e um pedacinho do Paraguai e da Argentina. Então, olha só, dentro da Mata Atlântica, nós vamos encontrar vários ecossistemas menores, certo? Das florestas, por exemplo. Eu vou ter que saber tudo isso? Não. Só vou citar para você. Por exemplo, nós temos uma floresta ombrófila densa, uma ombrófila mista, né, que a gente chama mata de araucária, aquelas matas bem grandes, né? A floresta estacional decídua, né? E a semidecídua. Nós temos ecossistema. O manguezal, mangue não é bioma, é um ecossistema de transição. Nós vamos falar um pouco mais na frente sobre ele. Vegetação de restinga, campos de altitude, né? Brejo, a gente tem aqui em Pernambuco o Brejo Amado de Deus, né? O Brejo é uma região que nós tínhamos uma grande quantidade de Mata Atlântica, né? Encraves florestais do Nordeste. Então, dentro da Mata Atlântica, a gente pode ter esses ecossistemas, certo? Então, o clima é o tropical úmido, vai ser influenciado pelas massas de ar vindo do Oceano Atlântico, né? A temperatura também vai variar durante o ano, né? As chuvas são regulares e bem distribuídas por conta do litoral, né? É importante também destacar que na Mata Atlântica
é onde a gente vive, né? 60% da população do Brasil mora na região em que já foi uma Mata Atlântica. É por isso, gente, que a devastação foi tão grande. Porque quando se descobriu, né, o Brasil que veio pelo mar, o que se avistou primeiro foi justamente a Mata Atlântica. E a exploração começou por lá, né, por ela. Então, por isso que a gente também teve essa degradação. Sem falar que, por estar na parte do litoral todo do Brasil, existe a questão do quê? Do turismo, né, muito forte em nosso país, né? Então, ó, desde 1500, ou seja, desde o descobrimento, ela vai sendo devastada, ela vem sendo desmatada, queimadas, né? E aí, hoje a gente diz que tem 5% só dessa mata, né? Eu falei 4, mas 5% aproximadamente, né? Então, da mata original, imagina, de 100%, você só ter 5% é muito pouco, não é verdade? Então, existe hoje, para tentar não perder esses 5%, existe 799 unidades de conservação, ou seja, projetos e locais em que protejam esse vestígio que ainda resta. Uma das ONGs que é muito conhecida, e eu acho super interessante esse emblema dela, é o SOS Mata Atlântica, né? Que tem esse símbolo aqui. E eu sempre, quando eu estou dando uma aula sobre a Mata Atlântica, eu digo, se a gente hoje fosse fazer, redesenhar esse símbolo, a gente já ia ter isso aqui de verde, ó, um pedacinho de nada. Né? Então, é uma ONG, é uma instituição, a SOS Mata Atlântica, que realmente tenta manter esses 5%. Aqui em Recife, a gente tem uns vestígios de Mata Atlântica. Em Tamandaré, a gente tem Cruz de Rebouças, ali, Igaraçu, naquela área. A gente ainda tem algumas áreas ali que são de preservação, unidades de conservação, tá? Da Mata Atlântica, que não se pode entrar, tem que, se você for visitar, você tem que ter autorização, enfim. E aí, ó, mais de 20 mil espécies, né? Uma delas são as bromélias. O mico-leão dourado é o símbolo, né, da Mata Atlântica. É uma espécie que vive lá, uma espécie endêmica. Então, é preciso a gente ter essa conscientização, né? Com todos os biomas, né? Então, além do desmatamento, né? Que é para fazer o que desmatando? Agricultura, pecuária, exploração de recursos, construção, né, de moradia, extração da madeira, tráfico, né? A biopirataria que a gente fala, tráfico de animais, de plantas. Então, tudo isso vem acabando com a Mata Atlântica, né? O turismo desordenado, a gente, como eu falei, né? A Mata Atlântica é um bioma que é protegido, né? Existe lei de proteção da Mata Atlântica, como vocês podem ver aí, ó, a lei número 11.428 de 2006, né? E aí você tem punição também, né, para a degradação, se você for pego degradando esse ambiente. E olha só nesse mapa a realidade dos 5%. Como era no descobrimento, esse verde tudo aqui era a Mata Atlântica, e o que a gente tem hoje? Praticamente nada, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer exercícios para fixar mais. Vamos conversar um pouco, né? Eu sempre falo, eu gosto muito dessa imagem, porque ela representa bem esses biomas, né? Mostrando a sua característica mais marcante. Meus amores, minhas amoras, um beijo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.